Iniciando a gravação, apresentação do trabalho do Lúcio. Beleza. Então, boa tarde, pessoal. Meu trabalho é sobre algoritmos de filtros gráficos faciais em tempo real. Então, vou estar apresentando para a matéria de computação gráfica, né, para o professor Fábio. É bem rapidinha essa apresentação, bem tranquila. É uma abordagem mais histórica, inicialmente, né, dos fundamentos ali dos filtros faciais, né, e da detecção facial também. Então, vou começar com a década de 50 com Alan Turing. Então, basicamente, isso meio que começou ali em 50, porque nessa época, né, o Turing questionava, ele não fez nada relacionado assim a muito computação gráfica e tal, mas ele foi um dos precursores assim que possibilitaram a gente ter tipo esse desafio, né, de detecção facial, do que as máquinas conseguiriam detectar. Então, ele propôs, né, essa frase, as máquinas podem pensar, né, então, desde ali, vem, né, ele até fez alguns trabalhos que meio que culminaram, assim, na inteligência artificial, né, então, nessa parte de máquinas pensantes, né. Então, ele tem um artigo ali em 1950, nessa época, que é Computing Machinery and Intelligence. Então, é basicamente, né, inteligência computacional e computacional. Então, ele foi o precursor ali do Turing Test, né, do teste de Turing, que verificava, né, se a máquina era um ser inteligente, né, um ser independente, enfim. Tinha esse teste, que foi ele que, né, desenvolveu e tal, e depois foi aprimorado. E a teoria, então, né, que ele trouxe é do que poderia ser feito naquela época, né? Então, a base da lógica e da filosofia do que as máquinas poderiam vir a fazer, né? Então, era mais um ensaio, era mais aquela filosofia, né? Então, ele trouxe isso e deixou, então, para as próximas gerações os desafios, né? Então, para o pessoal elaborar a partir dessas perguntas que ele fazia, né, dessas coisas que ele falava. Daí, em 1965, né, já começou com Lawrence Roberts, que é o pai ali da visão computacional e da, né, ARPANET. Ele veio trazer esse percepção de máquina de sólidos tridimensionais. Então, o que né, ele conseguia fazer? Gerar objetos 3D a partir de imagens 2D, né? Então a gente tem aqui um input, uma imagem de entrada, aí gerava um operador gradiente 2x2 ali, e depois disso conseguia gerar um modelo tridimensional com um novo ponto de vista. Então ele conseguia fazer isso já ali nessa década, era 1963, né? Então era a década de 1965. Isso era baseado na detecção, então, de bordas, né? Ele começou com isso, e essa detecção de bordas no futuro ia vir, né, a criar os algoritmos ali de detecção facial, né? Detecção de ambiente, de objeto, tudo que tem a borda, a gente consegue detectar enfim. Mas ali nessa época era bem mais focado em objetos, né? Então era bem mais ali voltado para detecção de objeto e computar de forma 3D os objetos mais, né? A parte de. Só que daí ele trouxe, então, ali a fundamentação, né, para a detecção facial mesmo. Ali em 87, já um tempo depois, o Sirovich e Kirby tiveram um artigo ali de Low Dimensional Procedure for the Characterization of Human Faces, né? Então, era uma série de imagens de baixa dimensão, né? Não precisava ser uma dimensão muito alta, e era um procedimento, isso era um procedimento, né, para caracterização das faces humanas, né? Então, eram algumas imagens de baixa dimensão. A partir disso, né, dessas imagens todas, computava uma imagem média, né, que era tipo uma média entre todas, né, dessa combinação entre todas as imagens, que é essa primeira imagem que a gente vê ali, e daí surgiu o conceito de eigenfaces,
que é, né, basicamente vetores individuais aplicados à luz, ângulo e forma. Então começou a se gerar, né, a partir dessa imagem, com a subtração das imagens reais, né, das outras imagens de input, e mudando o ângulo, mudando luz, mudando forma, enfim, né, essas variações todas geravam então as eigenfaces, que eram tipo as caracterizações ali, né, da imagem em si. E então eles ali geraram basicamente, né, esse artigo gerou a fundamentação para os anos 90 todos, né? Então toda a década ali de 90 a detecção de face e a detecção facial se girava toda em torno dessas eigenfaces e desse algoritmo ali, dessa forma de estruturar. Então, basicamente, em 91, a primeira aplicação ali, né, veio de Turk and Pentland, que é de Eigenfaces for Recognition, então, né, a Eigenfaces para reconhecimento. Basicamente, né, o artigo trata da aplicação prática das Eigenfaces ali, ele tem mais ou menos ali uma esquematização nessa imagem de como funciona, né, bem em alto nível, assim, para a gente só ter esse entendimento, né, de como elas funcionavam, a gente juntando as características, culminar nessa imagem final. Aí depois, em 2001, veio então um dos mais atuais, assim, né, as formas mais atuais de detecção de objetos, né, por Viola e Jones, esses dois autores ali. Então, Rapid Object Detection using a Boosted Cascade of Simple Features. Então, basicamente, é uma detecção rápida de objetos usando, né, uma cascada, um conjunto de features, de características simples, né? Basicamente, o que é? A gente pode usar retângulos, e com esses retângulos a gente faz, né, a diferenciação a soma dos brancos, subtraindo a soma dos pretos. Então, tipo, tem 4 possíveis retângulos que a gente pode usar para isso. Essa primeira imagem mostra, né, a detecção das features pode ser esse retângulo horizontal aqui, separado ao meio dessa forma, ou pode ser como a letra B, né, separado da outra forma. O C, que são tipo 3 retângulos menores, então 2 brancos e um preto, ou vice-versa, né, 2 pretos e um branco. Pode ser a D, né, que são 4 retângulozinhos, então separados dessa forma ali, ou, né, pode ser outras iterações, mas basicamente né, nessa estrutura ali. E basicamente é a soma dos brancos menos a soma dos pretos para diferenciação. E aqui vai ser um pouco mais difícil explicar, mas basicamente essa imagem aqui com essa carinha verde meio que mostra, né? Ela é, né, baseada na Feature 1, sim, e se for, daí continua, né? É Feature 2, sim, até reconhecer a que a gente precisa ser reconhecido. Então, basicamente, é a detecção assim, de características, né? E a teoria toda por trás disso aqui, dessa diferenciação, né, de soma dos retângulos, né, tu seleciona ali as partes e tenta fazer o reconhecimento, ela é basicamente o fundamento, assim, para as coisas mais, para os algoritmos mais atuais, assim, né, de reconhecimento de imagem, porque ela é rápida, né, então ela é muito rápida de fazer, tu pega ali a imagem e cria esses vetores ali, né, essas classificações de características. Aí segue para 2014, já mais atual. Casimir e Sullivan já criou um algoritmo mais rápido ainda de phase alignment, né, de alinhamento de face, de 1 milissegundo, assim, é muito rápido, usando machine learning e árvores de regressão, né, então meio que ele vai criando uma árvore de regressão ali, usado machine learning, né, algoritmo, e é uma revolução, assim, porque é muito rápido, e usando, tipo, ele usa algumas otimizações, assim, né? Então, a gente consegue já, em 2014, ter alguns algoritmos usando, então,
machine learning para conseguir fazer essa detecção, né, de alinhamento da face, né? Como a gente pode ver ali nesses contornos, ele consegue identificar certinho a sobrancelha, o olho, o nariz, né? A parte toda do queixo aqui, a boca. Então, ela já consegue reconhecer todas as partes certinho para a gente poder aplicar depois alguma outra coisa em cima, ou fazer tipo uma distorção disso, tipo, né? Como os filtros faciais em tempo real fazem, criar aquela parte toda de distorção de face, né? E aplicar também, né, porque não alguma coisa 3D, né, nisso ali que é tipo uma orelha, sei lá, um bigode, alguma coisa assim, a gente já consegue aplicar. Mas o que revolucionou mesmo foi a velocidade, né, com que isso é possível porque a partir das árvores de regressão, né, que é 1 milissegundo. Então, tempo real e 1 milissegundo, né, a gente está falando realmente de tempo real, e a gente também está falando de dispositivos já de usuários, né? Então a gente já consegue fazer isso nos dispositivos de usuário. E por último, agora eu trouxe parte desse histórico, que é usado basicamente muito hoje em dia, que é do Zeng, em 2016, ele traz esse artigo de tanto detecção de face, quanto também alinhamento, usando uma rede convolucional, né? Então, é uma multitarefa, né? Ele tanto faz a detecção de face, quanto o alinhamento, né? Saber onde é que está o olho, onde é que está o nariz, tudo isso ele consegue fazer usando um único modelo, né? São redes neurais, então usa deep learning, mas é rápido. Por quê? Porque ele tem uma otimização especial ali na hora de criar as redes, né? Que tu dá os parâmetros ali, e ele tem algumas especificidades ali que para reconhecimento, né? Para imagem, a gente consegue trabalhar muito rápido. Aqui nessa imagem de cima, ó, a gente consegue ver que já tem várias pessoas, né? Isso em tempo real eles fizeram. No artigo deles eles falam, né, que foi feito em tempo real, gravando e tal. Então eles conseguem fazer isso para muita gente, tá? Ele tinha uma imagem melhor lá, não consegui pegar, mas era uma imagem muito tipo de um salão cheio assim. E ele conseguia tipo identificar as faces, né? Então é muito popular hoje em dia. Ele é usado tipo para Snapchat, para nessas aplicações de hoje em dia. Claro que agora, hoje, deve estar um pouquinho melhor ainda, né? Então, mas a base toda vem disso, né? São redes convolucionais. Basicamente, embaixo que ele diz, né? Mais ou menos como é que é o processo de fazer os passos aqui, né? A gente pega imagem teste, ele gera uma pirâmide de imagens, daí ele gera o primeiro estágio, que é tentar identificar as características, depois ele vai uma coisa mais específica, e depois ele consegue detectar tanto a face inteira como as características individuais, né, da imagem. Então, basicamente é isso que eu tenho para mostrar para vocês do histórico, né? Então, essa fundamentação toda, os algoritmos que vêm até aqui são esses, né? Os principais. Se eu fosse buscar mais, ia ficar muito extenso, né? Então, acho que assim tá bom por enquanto. E daí a aplicação prática que eu vou trabalhar é desenvolver um filtro facial em tempo real, né? Então, aplicar esse, principalmente o mais atual ali, para a gente fazer um filtro em tempo real e ele funcionar em tempo real, né? Usando uma webcam de um dispositivo, né? De um computador, um celular. Então, da minha parte é isso por enquanto, né? Espero que eu consegui transmitir um pouquinho desse histórico aí de detecção e os trabalhos dos atores aí da ciência nessas últimas décadas a respeito disso, né? Dessa detecção de imagem. Bom, parabéns. Até vou te sugerir depois, eu vou publicar esse vídeo teu aqui. Tem uma reportagem agora do governador falando do uso das câmeras da PM e que ele liberou mais 1.000 câmeras por todo o estado. E Uhum. falando de números de pessoas que foram presas, principalmente no carnaval, os que estavam com mandato de prisão foram reconhecidos pelas câmeras. Sim. Né? A Hoje, China, a China, eles conseguem, quem tá devendo o governo, eles conseguem também, hoje em dia, prender. Então, se tu tá devendo o governo e tu não pagar, eles te prendem só pelas câmeras, assim, que tem na rua. tem Eles outra conseguem. coisa, claro, isso é facial, mas também tem câmeras que identificam a placa do teu carro
Isso aí é o CR, né? Aí o é mais CR, fácil. mais fácil, mas avisam a Polícia Rodoviária Estadual e Federal para te pararem. Sim. E na Rua Uhum. Barbosa tem uma que também faz isso, que avisa a PM e a Guarda Municipal. Mas tem que, né? Porque quanto mais gente hoje em dia tiver, cara, mais difícil é tu conseguir detectar essas coisas ali, esses crimes, né? Então Então tem tá que bom. ter. Vamos encerrar por aqui. Tem mais alguém para apresentar? Não, né? Próxima aula vocês usam para terminar os trabalhos e dia 19 daí nós fizemos mais apresentações. Fechou, pessoal? Beleza. Eu vou dar um print aqui para salvar as pessoas que estavam presentes para dar a presença na chamada. Vou parar a gravação. Tira um print